Olá, tudo bem? Eu sou Rui Lima, professor de matemática do Colégio Damas, e vou gravar essa aula aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de juros hoje. Você pode acompanhar lá do seu Bernoulli, que está na página 75, ó. Aqui, ó, na página 75. Deixa eu achar aqui direitinho para mostrar a você. Você pode pegar aqui, ó, juros simples e juros compostos. Da frente C do Bernoulli, do módulo 3. Então, vamos ter alguns momentos teóricos e outros de exercícios do próprio Bernoulli, ok? Você vai poder acompanhar tudo lá da sala Google, da nossa sala virtual, que vamos ter lá exercícios, questionários, esses vídeos vão estar aí na sala Google. Então, se liga aqui. O que é juros, Rui? Juros é aquela quantia que você paga ou recebe. Paga quando você faz um empréstimo, você compra um produto e não paga ele totalmente. Então, normalmente são cobrados juros. E recebe quando você faz uma aplicação, quando você empresta, quando você investe em alguma coisa, você recebe aqueles juros. Quando você pede um determinado valor emprestado, quando você investe, esse valor inicial, ele é chamado de capital. Então, o que é o capital? Capital é o valor inicial, é aquele valor parcelado ou financiado. Isso é o capital. Os juros é exatamente a variação. Juros é a variação, é o que aumentou ou diminuiu. Existe tanto juros para valorizar um determinado artigo, quanto também para desvalorizar. E o montante é o chamado valor final. Como assim, Rui? O montante é o valor final. Se você pede emprestado, por exemplo, R$ 100 de juros, e te cobram 20% desse valor, R$ 100 emprestado, e te cobram 20% de juros, aí você vai pagar R$ 20 de juros. Mas para você quitar a sua dívida, você tem que pagar os R$ 100, que é o capital, mais os juros. Ou seja, essa soma é chamada de montante, que é o valor aumentado ou diminuído. O montante é a soma do capital mais os juros. O montante é a soma do capital mais os juros. Um fato importante é que quando você tem uma compra parcelada, e é importante que você coloque essa observação aí, os juros só devem ser cobrados sobre o que você deve. Um exemplo bem prático. Digamos que você comprou um carro e esse carro custava R$ 50 mil. Aí você deu R$ 40 mil de entrada e financiou R$ 10 mil. Você tem que pagar os juros não dos R$ 50 mil, porque você já pagou 40 dele. Você tem que pagar juros sobre o saldo devedor, que é R$ 10 mil. Então não esquece isso, porque isso vai nortear qualquer situação de juros, seja ela de juros simples ou de juros compostos, que veremos mais adiante. Então vamos ver um exemplo prático. Digamos que você tem um determinado produto que o valor à vista ele custa R$ 50, é o valor à vista. R$ 50. O que é valor à vista? Valor à vista é o valor para pagamento total hoje, é o valor agora. O valor agora é R$ 50. E digamos que você dê uma entrada de R$ 30, você pagou hoje somente R$ 30 e deu mais R$ 30 após um mês. E você deu mais R$ 30 após um mês. Rui, eu queria saber qual foi a taxa de juros que eu paguei por mês. Quando a gente fala a taxa mensal de juros, eu quero saber qual é o percentual que eu paguei de juros no período de um mês. Então, vê só. Se o valor era 50 e a gente deu 30 e depois mais 30, claro que a gente deu quanto? R$ 60. Mas se era 50 e eu dei R$ 60, eu dei a mais, a variação aí foi qual? R$ 10. Foi R$ 10 de juros. Mas quantos por cento de juros eu dei? Olha para aqui e preste atenção a essa outra maneira de ver essa situação. Que a gente tem o seguinte:
O valor à vista, qual é o valor à vista? R$ 50. Lembrando que valor à vista é valor para pagamento total hoje. É o valor para pagamento total hoje. E se você der uma entrada, e a entrada, claro, hoje, de R$ 30, você vai ver agora qual foi o seu saldo devedor. Quanto é que você ficou devendo? O seu saldo devedor, aqui, agora, olha, hoje eu devia 50. Se eu paguei 30, eu vou ficar devendo 50 menos 30. Ou seja, hoje eu estou devendo quantos reais? R$ 20. Então, vamos olhar em relação ao saldo devedor, porque nessas compras parceladas, a gente só deve pagar os juros em relação àquilo que a gente deve. Então, pessoal, hoje eu devia quanto? Quanto é que eu devia hoje? Diz aí para mim. R$ 20, é ou não? Hoje eu devo 20. E após um mês, vamos colocar assim, ó, com um mês, eu fiquei devendo quanto? R$ 30, velho. Então, eu troquei R$ 20 hoje por R$ 30 daqui a um mês. Então, quer dizer que de juros, nós pagamos R$ 10, que é o que aumentou. Juros, pagamos R$ 10. Mas qual foi o percentual de juros que nós pagamos? Lembra que juros a gente só paga em relação àquilo que a gente deve. Então, a gente deve hoje R$ 20. Então, se a gente deve hoje R$ 20, o meu R$ 20 ele vai representar 100%. E os R$ 10 que aumentaram vão representar, eu vou chamar de I%, porque normalmente essa taxa, o percentual, nas aplicações de juros simples e juros compostos, a gente chama de I. Então eu posso aqui, ó, simplesmente simplificar aqui, e se eu fizer meio pelos extremos, 2i é 100, eu vou encontrar que i é 50%. Então a gente pagou 50% ao mês. Foi essa a minha taxa de juros nessa operação. Então vê só, é muito simples e a gente pode olhar da seguinte forma. Juros a gente só paga em relação àquilo que a gente deve. Se a mercadoria era R$ 50, quando eu dei R$ 30 agora, eu fiquei devendo 20 agora. Então eu troquei esses 20 por R$ 30 daqui a um mês. Significa dizer que se o 20 passou a valer 30, ele aumentou a metade, ele aumentou 50%. Então, esse é o nosso primeiro momento de taxa de juros. Já já iremos ver, confere aí nos próximos vídeos, as aplicações de juros simples e juros compostos. E na sequência, os exercícios.